Olá para você, muito boa noite. Está começando o esquema de jogo especial desta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, falando um pouco como foi a primeira fase da Copa do Mundo. Hoje é um horário diferente, vocês que estão acompanhando aí dentro da Webzone, sempre é por volta de meio-dia na sexta-feira. Hoje, neste horário noturno, a gente vai fazer uma análise da primeira fase da Copa do Mundo e projetar os jogos também das oitavas de final, que começa neste sábado. Vamos começar pelo grupo A, né? Tivemos a Holanda em primeiro com 7 pontos, Senegal em segundo com 6, Equador em terceiro com 4 e Catar, a seleção da casa, que não pontuou. Falando um pouco da Holanda e Senegal, né? A Holanda que começou vencendo o Senegal, não jogando bem, mas venceu por 2-0. Depois conseguiu um empate com o Equador jogou bem melhor, né? Mas na última partida, uma vitória por 2-0 sobre o Catar garantiu a primeira posição do Holanda. O Holanda que não apresentou um bom futebol, mas conseguiu ficar em primeiro. Senegal, que jogou bem melhor na primeira partida contra a Holanda, não venceu, mas venceu os jogos contra Catar e Equador e garantiu a primeira posição. No grupo B, tivemos a Inglaterra, terminando com 7 pontos em primeiro. Estados Unidos, uma surpresa aí, com 5 pontos, mas tem feito um bom Mundial neste ano de 2022. O Irã com 3 pontos e País de Gales, que voltou à competição depois de 64 anos, tinha feito em 1958, mas apenas 1 ponto. Uma geração que vai ter que passar por uma reformulação. Falando da Inglaterra, a primeira colocada, ela também não fez os 2 primeiros jogos assim. O primeiro, aliás, uma excelente partida, pegou um adversário tranquilo, que foi o Irã, venceu por 6-2, mas nas partidas contra os Estados Unidos, muita crítica. Depois, um primeiro tempo razoável contra o País de Gales, mas conseguiu vencer por 3-0 e está classificada assim como os norte-americanos. No grupo C, tivemos a Argentina em primeiro, mas que teve um percalço na estreia, perdeu para a Arábia por 2-1 de virada. A Argentina que fez um primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3 gols, não fez. A Arábia acabou vencendo de virada no início do segundo tempo por 2-1. A Polônia terminou com 4 pontos em segundo e o México também em terceiro com 4. Porém, no saldo de gols, a Polônia tinha 0 e o México menos 1. A Arábia Saudita fez apenas 3 pontos, essa vitória surpreendente contra a Argentina. Falando um pouco desse grupo, Polônia e México até os últimos minutos estavam sendo decididos no cartão a classificação. Estava empatando em saldo, número de gols pró, número de gols contra, mas a Arábia acabou marcando nos acréscimos e aí facilitou menos 1 gol para o México. O México que não fez uma boa Copa e não ficava fora de uma segunda fase, oitavas de final, desde a Copa de 1978. E o grupo D, a França terminou em primeiro, com um saldo de 3 gols e 6 pontos, assim como a Austrália em segundo. Outra surpresa, né? A Austrália aí fazendo 6 pontos, o saldo menos 1. A Tunísia em quarto, em terceiro com 4 pontos, em quarto a Dinamarca com ponto. A Dinamarca que foi a grande decepção desse grupo. A França que poupou no último jogo contra a Tunísia e acabou sendo derrotada por 1-0. Grupo E, tivemos a classificação surpreendente do Japão, dos Samurais Azuis, por 6 pontos. Eles conseguiram 6 pontos ali, uma vitória contra a Espanha e a Alemanha na estreia. Acabaram perdendo para a Costa Rica, que foi goleada na estreia por 7-0 para a Espanha. A Espanha classificou no saldo de gols, 4 pontos em segundo, a Alemanha também 4 pontos em terceiro, mas a Espanha fez 6 gols de saldo contra 1 da Alemanha. Mais uma vez, a Alemanha pelo segundo Mundial seguido, 2018, e agora em 2022, ficando de fora. E pelo grupo F, tivemos a classificação também surpreendente do Marrocos, que terminou com 7 pontos. Em segundo, a Croácia com 5, a Bélgica com 4 e Canadá, que não pontuou. Falando um pouco do Canadá, e voltou ao Mundial depois de 36 anos e conseguiu dessa vez marcar 2 gols. O primeiro foi contra a Croácia na segunda rodada, quando perdeu de goleada de 4-1. O Marrocos tem feito um bom trabalho, principalmente na questão do futebol africano, e vem largando na frente, terminou em primeiro com 7 pontos, assim como os ingleses e também os holandeses foram os melhores nesta primeira fase. Vai jogar uma oitava de final depois de 36 anos na Copa de 1986, quando foi eliminado pela Alemanha. No grupo G, tivemos a classificação do Brasil em primeiro com 6 pontos, Suíça também com 6, o Brasil ficou à frente por ter 2 gols de saldo, a Suíça 1, Camarões 4, Sérvia 1. O Brasil que fez 2 jogos burocráticos na estreia, vencendo a Sérvia com 2 gols no segundo tempo e também venceu a Suíça, um jogo mais difícil,
O Ferrolho Suíço superou ali as adversidades, conseguiu parar a seleção brasileira, mas o Brasil conseguiu vencer por 1-0 gol de Casimiro, que não aconteceu nesta sexta-feira. O Brasil que perdeu na fase de grupos para Camarões por 1-0. Aboubacar fez o gol. Após o gol, acabou tirando a camisa, já tinha um cartão amarelo, recebeu ali, mas como prêmio, Camarões venceu a seleção brasileira. Aliás, o Brasil não perdia na fase de grupos desde 1998, no dia 23 de junho daquele ano, quando foi derrotado de virada pela Noruega. Se vale de consolação, o Brasil naquele Mundial chegou à final, mas acabou sendo derrotado pela França. E o grupo H, tivemos a classificação de Portugal, em primeiro com 6 pontos, a Coreia com 4 em segundo, também classificada, o Uruguai terminou em terceiro com 4 e Gana com 3 pontos. Vale ressaltar que Uruguai e Coreia do Sul empataram no saldo de gol 0. E na Coreia se classificou pelo número de gols marcados, porque até no confronto direto eles empataram em 0-0 na estreia. A Coreia marcou 4 vezes e o Uruguai 2 vezes. O Uruguai que venceu a Gana nessa sexta-feira por 2-0, 2 gols de Arrascaeta, mas ficou fora com a virada sul-coreana, fato histórico para a Coreia do Sul, que no Mundial em casa, em 2002, chegou na sua melhor posição em 4º lugar. Agora vamos aos confrontos, né? Que começam já neste sábado, às 12 horas, vamos ter Holanda e Estados Unidos. Isso mesmo, meio-dia, Holanda e Estados Unidos. Vamos ter também, às 16 horas, a Argentina e a Austrália. Esses se enfrentam na possível quartas de final. Na segunda-feira, Japão e Croácia, ao meio-dia. E às 16 horas, 4 horas da tarde, tem Brasil e Coreia do Sul. Isso mesmo, Brasil e Coreia do Sul fazendo os confrontos. Poderemos ter um possível Brasil-Argentina, Brasil-Holanda, Holanda e Brasil, a Argentina, quem sabe, classificando, ou alguma zebra. A gente vai esperar aí para fazer essa análise na próxima semana. No domingo, às 4 da tarde, temos o confronto entre Inglaterra e Senegal, e mais cedo, a meio-dia, França e Polônia. Eles se enfrentam na fase de quartas de final. E fechando as oitavas, na terça-feira, ao meio-dia, tem Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. São os confrontos da fase de oitavas de final da Copa do Mundo, com jogos sábado, domingo, segunda e terça-feira. As quartas de finais são marcados para a próxima sexta-feira, dia 9, com jogos ao meio-dia e às 4, e também no sábado, meio-dia e também às 16 horas, 4 horas da tarde. Então, um programa especial e uma pequena análise dos confrontos e também do que foi esta fase de grupos da Copa do Mundo, com muitas surpresas. Na semana que vem tem mais Esquema de Jogo. Lembrando a todos que amanhã tem a segunda parte da entrevista com o jornalista Flávio Dias, que vai falar da sua participação na Copa de 1990. Ele falou na primeira parte e amanhã ele vai fazer uma análise do que esperar da seleção brasileira a partir das oitavas de final. O Esquema de Jogo fica por aqui, agradecendo a todos a paciência e a compreensão. Curta, compartilha aí, se não achou interessante o meu comentário, né? Hoje não teve a presença brilhante de André de Pout, que volta na próxima semana. A gente vai tentar também trazer alguns convidados aí durante o Esquema de Jogo especial da Copa do Mundo, que volta na próxima semana. A todos uma excelente semana. Fiquem em paz. Bom final de semana a todos.